bom. Como assim? Que faculdade é essa que forma no quarto, né? Ia ser mais rápido assim, não tem, né? Opa, não dá para pular etapa. Tem TCC, tem tudo mais, eu acho, não sei, não tenho certeza, depende do curso, né? Seja bem-vinda, Ana Laura, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai? Muito bem, e você? Também. E aí, da onde você é? Oi, eu sou de São João mesmo, eu tô no quarto ano de Educação Física da FAI. Que legal, ótimo. Espero que seja interessante a nossa conversa aqui. Aline, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda. Nós não estamos te ouvindo. O seu microfone está desligado, mas Oi, gente, obrigada. tudo bem? Vamos fazer um happy hour aqui acadêmico. Você também é aluna de educação física, Aline? Sou formada já. Já? Já. Estou na área já, vai fazer 2 anos. É? Eu trabalho junto com a professora Betinha na área de grupos especiais. Então, essas aulas, para mim, me ajudam muito. Então, Que quando ótimo. quiser, pode mandar. Que bom, bom saber. Obrigada pelo depoimento. Você já fez alguma pós na Unify? Não? Ainda não. Estou Tá namorando. namorando, querendo fazer medicina da educação física. Legal, ótimo, ótima Bem, a opção. gente começa. Legal, fico feliz. Boa sorte. Obrigada. Vou fechar aqui o microfone. Fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Nós estamos esperando também a Daniele, que vai bater o papo comigo hoje, não é? A gente vai intercalar entre um bate-papo e alguma apresentação também para falar um pouquinho da estabilização, né? Que é o tema da aula. E Paulo Sérgio, quer falar? Dá um oi aí. Foi aparentemente, eu não sei se eu não estou vendo alguém. Aparentemente é o Paulo que está aí também, mas beleza. Também pode ficar só aí, né? Sem se manifestar. Deixa eu só ver se a Dani está entrando, para a gente acertar certinho o horário do começo. A Dani. As academias voltaram, eu acho que a academia dela é em São João, né? E aí, então, amém, né? Voltou essa semana? Sim, isso, maravilha. E ela disse isso, né? Então, ela ia estar, inclusive, na academia para poder transmitir de lá, né? Deixa eu ver aqui se eu falo com ela. Faltam 5 minutinhos, a gente só vai aguardar, mas a gente vai dar o início no horário, tá? Deixa eu abrir a minha apresentação. Deixar tudo organizado para vocês.
Oi, Dani, tudo bem? Agora estou te vendo. Como é que tá? Tranquila? Tudo certo, tudo graças a Deus caminhando. Agora Arrumou, com a retomada da vida aos poucos. vai melhorando, né? Sim, Vai parecendo que a gente está vivendo mais ou menos normal de novo, né? sim, já está sendo muito bom essa sensação de quase normalidade aí, É, máscara, álcool gel, mas está tudo certo, né? né? Tá. Você está na academia? Eu até estava falando para o pessoal que você ia, né? Você já tinha retornado às atividades e que ia se afastar um pouquinho para fazer a live, né? É uma Sim. academia de São João, não é? É um clube, na verdade, né? É esportiva. Aí já retomamos as atividades, mas gentilmente eles cederam essa 1 hora para eu poder estar vindo aqui até o auditório participar. Então, estou liberada por essa hora aí para a gente poder bater um papo. Chama, como é que chama o clube? A Sociedade Esportiva Sanjoanense. Tá. Que o pessoal aí deve conhecer. E eu, particularmente, queria agradecer ao seu coordenador, né, por entender a importância de você estar aqui hoje. Muito obrigada, né? O Paulo tinha só feito um comentário aqui, Dani, que o áudio dele está ruim, está no segundo ano da faculdade, vem em busca de mais conhecimento. Ótimo, obrigada, Paulo. Muito bem-vindo, seja bem-vinda, Letícia. Como vai? Tudo bem? Vinícius Araújo, que eu não tive a possibilidade de conversar, porque a gente, enquanto a Dani estava entrando aqui, a gente estava batendo um papinho para saber, mas até onde eu entendi, Dani, nós temos muitos alunos da graduação em Educação Física que se interessaram em participar da live para aprender um pouquinho, conhecer um pouco também a sua trajetória, né? A Tainá está entrando, como vai, Tainá? Seja bem-vinda, boa noite. A gente só está esperando dar 19, para não dizer que a gente é inglês demais, né? Né? Esperar o pessoal terminar de acessar, aí a gente vai começando. Exato. Eu tenho. A gente vai fazer um misto de bate-papo, pessoal, e também vocês vão entender da onde eu conheço a Daniele, como profissional de educação física já, e, né, e por que que nós duas vamos falar do tema de estabilização, tá ok? Seja bem-vinda também. Eu não vi a Bruna. Como vai, Bruna? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Também é aluna de Obrigada. educação física? Isso, estou no último ano. É, o último a gente nunca esquece, É, né? TCC, sei lá o quê, TCC, estágio, né? né? Na mudança da pandemia, a gente querendo aflito para trabalhar, né? E para começar. Mas eu espero que vocês aproveitem bastante a nossa live, esse misto de bate-papo e apresentação também teórica, para que, né, engrandeça aí, ou talvez até possibilite a vocês pensarem, não é, nas diferentes possibilidades que a educação física tem, né? Vocês que estão formando agora, não sei se tem algum formado que não se manifestou, mas uma importante observação que todos têm, com certeza, é que a área de educação física é bastante vasta, né? Você pode trabalhar em escolas, pode trabalhar como técnico do alto rendimento, você pode trabalhar com recreação, e a gente veio aqui porque nós, especificamente, trabalhamos com uma área de condicionamento físico, né, que é uma área muito procurada, né, por muitos profissionais que se formam hoje, e a gente até quer apresentar um viés para vocês, né, que é um conhecimento bem específico acerca da coluna vertebral e da importância de exercícios corretos a serem feitos nas afecções da coluna, que podem ajudar demais os alunos que fazem condicionamento físico, se o profissional conhece um pouco mais essa área. Bem, mas eu já falei demais, vou oficialmente me apresentar, e então
quem sou eu? Sou Maria Cláudia. Depois eu até vou deixar uns contatos para vocês de Instagram e etc. E a Dani também vou pedir que faça isso. Mas eu sou Maria Cláudia Vanícola e coordeno um curso de pós-graduação da Unify, né? Agradeço imensamente a organização da Unify que nos convidou para estar aqui, né? O nosso curso de pós já acontece há alguns anos. Ele é um curso voltado, especificamente ele vai falar sobre exercício e lesão, né? Por isso ele é voltado para profissionais de educação física. Por que que esse curso existe? Para que os profissionais, eles entendam mais sobre a lesão musculoesquelética, que não é muito abordada na graduação, né? Vocês que estão na graduação, talvez vocês conheçam um pouquinho de coluna ali, quando fazem a matéria de medidas e avaliação, que o professor fala um pouquinho como fazer uma avaliação postural, e avalia cifose, avalia escoliose, e não passa muito disso. Na maioria das vezes, o foco da graduação em educação física são as doenças metabólicas, que são muitíssimo importantes, mas, por exemplo, né, saber estabelecer um bom treino voltado para quem tem condromalácia, para quem tem uma lesão, uma lombalgia, é um diferencial também dentro do mercado. Então, nós somos da área do condicionamento físico, mas do condicionamento físico voltado para a saúde, né? A área da saúde está em alta. A gente já vai até falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu seguir, porque senão eu não paro mais de falar nunca mais, eu gostaria de abrir a palavra para a Dani, que também vai apresentar essa aula comigo, para ela, em primeiro lugar, se apresentar mesmo, dizer quem ela é, e a formação, e um pouquinho por que ela também gosta da mesma área dentro da educação física que eu. Dani. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer à professora e à Unify o convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês, falando um pouco da minha trajetória e dessa área voltada para a saúde, da lesão musculoesquelética propriamente dita. Eu sou a Dani, tá? Alguns aí já me conhecem, são meus estagiários, já foram meus estagiários. Eu sou formada pela Unify, tá? Sou bacharel em Educação Física. E logo que eu finalizei a faculdade, eu senti a necessidade de eu buscar algo mais, né? Como a gente vê, assim, na faculdade, é lógico, a gente tem uma base muito boa, mas a gente sai ali com uma base para várias áreas. Então, eu vi ali a necessidade, dentro do que eu já vinha trabalhando desde a minha época de estágio, em buscar realmente me aprofundar na área de lesões e doenças musculoesqueléticas. Porque, embora a gente seja da educação física, e muitos tenham esse pensamento de, não, eu trabalho com rendimento. Mas hoje a gente sabe que o rendimento, ele está muito atrelado à lesão, ele está atrelado a muitas doenças musculoesqueléticas, e, de repente, eu vi que, às vezes, o profissional de educação física, quando ele sai da faculdade, ele está indo um pouco cru, desculpa o termo, mas ainda não está preparado para lidar com isso, né? E a gente tem um poder muito grande na nossa mão, né, enquanto profissionais de educação física. A gente consegue, né, sendo da área da saúde, prevenir, dar manutenção e promover saúde. Então, dentro disso, eu acho que é muito importante a gente estudar vários tipos de lesões, vários tipos de doenças musculoesqueléticas e o que a gente pode estar fazendo para o nosso aluno, para o nosso cliente, para contribuir para que ele não tenha nenhum tipo de lesão ao longo da vida e que, caso ele tenha, como a gente faz para ajudar ele nesse tratamento, logicamente com uma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, um ortopedista, mas para que a gente possa fazer o melhor para o nosso aluno, né? Joia, Dani. Então, ainda um pessoal entrando, boa noite a todos, a quem a gente não disse. Eu vou apresentar alguma coisa aqui, Dani, rapidinho, e já vou passar novamente a palavra para você. Por que eu resolvi mostrar uma apresentação?
porque eu acho que a gente tem que apresentar alguns dados e mostrar para vocês alguns fatos que estão acontecendo no mercado, principalmente para aqueles que, obviamente, vão ou já atua, ou vai começar a atuar especificamente lá na frente com a educação física, porque muitos estão se formando, né? Vocês conseguem enxergar meu slide? Dani? Tá perfeito aqui, dá para assistir. Legal, beleza. Então, vamos lá. A gente está falando sobre o tema estabilização e coluna hoje, e daqui a pouco a gente vai definir estabilização. A Dani vou pedir para ela falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria já chamar a atenção de vocês, por isso que é uma parte introdutória da nossa aula, que a pandemia aumentou o número de pessoas com dores na coluna, né? Então, eu moro em São Paulo, também atendo pessoas e, curiosamente, mesmo no universo online, porque, né, eu atendia presencialmente, estou atendendo online, e mesmo no contato online, eu tive, então, um aumento de pessoas me procurando para eu fazer esse atendimento, que é uma das coisas que vocês vão poder atuar todos aí, se já não atuam, porque a gente tem também gente formada. E eu não sei se vocês viram algumas reportagens, a gente sabe que as pessoas têm passado muito tempo sentadas, e a posição sentada, particularmente para a lombar, que é onde a gente vai dar o foco, ela é, se não ruim, péssima, né? Mas principalmente por quê? Porque as pessoas, ao se sentarem, elas não se sentam da forma correta, porque talvez sentar da forma correta não ocasionasse muito isso, mas eu coloquei exatamente 2 imagens aí para ilustrar, obviamente, que as pessoas não se sentam exatamente na melhor possibilidade. E aí surgem essas dores, né, que podem ser tanto na lombar quanto na cervical. A gente é que vai dar um foco mais na lombar, mas saibam que a tarefa de estabilização, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque ela é importante, ela também é uma tarefa essencial para se tratar ou para se cuidar da cervical. E eu queria até chamar a atenção de vocês que estão aí, porque vocês estão aí e pensando assim, olha, a cervical, é mesmo, né? Todo mundo não tem aquela dorzinha? E veja o quanto a gente deixa a cervical de lado, né? A gente trabalha com a lombar, a gente faz abdominal, faz eretor, minimamente, né? Todo mundo em sã consciência que vai pensar um programa de condicionamento físico sabe que exercícios abdominais são excepcionais e importantes, e a gente nunca treina a musculatura cervical. A gente mal lembra, na maioria das vezes, o nome dos grupamentos cervicais, percebe? E aí a importância de saber função, onde fica, por que esse, por que aquele, porque os posteriores são mais fortes, só para deixar vocês com um pouco de vontade. Mas a gente vai falar um pouquinho disso em relação à lombar. E aí surgem as dores na lombar e na cervical, que só ilustrando a cervical, e associado ao que temos hoje, a prática da atividade física diminuiu drasticamente, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir alguma live ou qualquer coisa que mostrava ou lembrava para nós, né, o efeito deletério que tem o fato de ficar sentado, ainda que não seja a dor na coluna e a dor cervical. Mas, em forma geral, em vermelho aí jogando para vocês, ficar sentado mais que 6 horas por dia aumenta o risco de morte em até 40%. Porque a partir do momento que a gente senta, a gente para de ativar a musculatura dos membros inferiores, o que vai reduzir a nossa queima calórica, e aí a gente tem uma redução de circulação de enzimas que poderiam ajudar a quebrar gordura, e o bom colesterol também cai. Quer dizer, se a gente fosse falar da parte metabólica, a gente está aqui numa bacia da tristeza, porque alguém que eu encontro aqui no meu prédio de vez em quando, aí a pessoa fala assim, ai, minha roupa não está cabendo. Não está,
você faz parte do universo pandêmico. É muito raro uma pessoa que conseguiu, ainda que fizesse atividade física, conseguiu manter os mesmos níveis, porque o parque fechou, porque a academia fechou, porque no prédio não tem academia, porque o sujeito é idoso e não sabe lidar com aula online, ele não vai seguir a blogueirinha que dá aula, ainda bem, em algum sentido, né? Tem blogueiras do bem e outras não tanto, mas enfim, o sentar nos torna obesos, né? E aí a gente vê que ao longo da vida a proporção de exercício permaneceu ao mesmo, numa medida grande que fizeram aqui de 20 anos entre 1980 e 2000. Nessa época, sem pandemia, o tempo sentado já estava aumentando na população, e nesse período de tempo a obesidade dobrou. Eu gostaria de saber, nos Estados Unidos, que 36% da população é obesa, como vai estar a população pós-pandemia, após o ano de 2020, porque né, nós estamos considerando que 2020 as pessoas não retornam ainda na mesma qualidade que estavam, né? E um dado, né, pessoas obesas passam 2,5% a mais sentada que magros. E a gente tem medidas que mostraram isso para nós, né, a diminuição da atividade física. Então, se por um lado você teve aumento da obesidade, que é um fator que colabora para a dor lombar, sim, sem dúvida, a obesidade, um alto IMC, um IMC, um índice de massa corpórea acima de 30, que é a obesidade, já, ele aumenta a chance não só de dor lombar, mas sim de hérnia de disco. E aqui, o impacto do coronavírus na atividade global, ele já estava diminuindo aqui, ó, 39% na Península Ibérica, quando a Espanha estava explodindo de coronavírus, em março de 2020, e quem nos deu esse dado foi o Fitbit, aquela pulseirinha que controla passos. No Brasil, em março, a gente só estava começando a pandemia, eram menos 15%. Infelizmente, não achei uma atualização da página, mas a Fitbit já estava mostrando para nós que o bicho estava pegando. E aqui eu coloquei só um pouquinho mais relevante, na Espanha, 38%, no Brasil, 15%, como vocês estavam vendo lá em março, no dia 23, né? E recentemente, porque a nossa pandemia vai se estendendo, a gente teve uma série de publicações, e eu queria mostrar só 3 antes de voltar a palavra para a Dani. Por exemplo, no portal UOL, no dia 24 de junho agora, eles comunicaram que o Google Trends, né, aquela ferramenta que analisa as tendências do buscador, do Google, 76% aumentou a busca por dor nas costas entre 26 de fevereiro e 25 de maio. Se vocês passarem na banca de jornais aí da cidade de vocês, vocês vão ver que na Veja Saúde, publicada em 17/7, mas que ainda está circulando, eles fizeram uma edição especial, isso aqui está na capa da Veja Saúde, as muitas dores da pandemia. Então, dizendo que as pessoas estão sentindo mais dores em razão das mudanças deflagradas pelo corona, sendo que em março de 2020 a compra de analgésicos isentos de prescrição já teve lá em março um aumento de 62%. Ora, as pessoas estão tentando se medicar, que talvez fosse a única coisa possível. Em maio, pomada, emplastro sabia, sei lá, fazendo propaganda, mas subiram 10% as vendas. E aí, quais as causas? Computador mal posicionado, sobrecarga de trabalho e todo o estresse que a gente sabe que está acumulado. Ou seja, muitas pessoas vão precisar da atuação específica e profissional de um profissional da educação física, né? E aqui mostrava as agulhadas na lombar, que pela reportagem só perdia para a pressão alta em termos de queixas recentemente. E só para passar a palavra para a Dani, desculpa me estender tanto, Dani, Portal Terra agora, comecinho de agosto, mostrou essa pesquisa realizada pela Fiocruz, Universidade Federal de Minas e Unicamp, em entrevistas feitas entre abril e maio, com 4.000 pessoas, no meio da pandemia, mostrou que 41% delas desenvolveu, de fato, dores nas costas. Em 41 novos
personal trainers que talvez vocês possam ter, porque ninguém vai voltar muito a trabalhar de forma presencial. Parece que é uma situação, tem alguns escritórios que vão simplesmente fechar as portas, e nós temos aí um público. E a Dani, há muito tempo, né, voltando aqui, vou parar de apresentar, escolheu estudar, né, a lombar. E aí a minha pergunta volta para você, Dani. O que te levou a querer já estudar a dor lombar, né? Ou estudar especificamente esta região do corpo que acomete tanta gente? Bom, desde quando eu iniciei a pós-graduação, coluna vertebral sempre foi uma parte do corpo que sempre me interessou muito. Então, sempre foi uma área que eu sempre busquei estudar sobre, né? Tendo em vista que ela é a estrutura que estabiliza o nosso corpo todo, permite que a gente tenha a nossa postura, que a gente se movimente. Quando eu fui estudar as partes da coluna vertebral, eu observei que 80% da população mundial ou teve ou vai ter dor lombar ao longo da vida. E esse dado, ele me chocou bastante, porque a gente não está falando a nível Brasil, a gente está falando a nível mundial, né? Bilhões de pessoas no mundo, 80% dessa população ou teve ou terá dor nas costas. E aí esse último estudo que a professora mostrou, até eu li ele recentemente, né? E ele contrastou bastante com a pesquisa que eu fiz na pós-graduação, na minha conclusão do curso. Porque quando eu realizei a pesquisa, os dados mais atuais eram que de 35% a 45% era a incidência por ano, né? Então, a cada ano, as pessoas desenvolviam algum tipo de desconforto ou dor lombar ao longo da vida nesse período. E aí a gente se deparou com o avançar da pandemia que houve um aumento de 41%. E esse 41% na pesquisa mostra que são 41% de laudos, o que é algo muito gritante, né? Que até levando um outro dado da minha pesquisa para vocês, quando a gente fala em 80%, até os estudos mostram que esse dado de 80% ele é subestimado, pode ser mais, né? Porque só 60% dos casos eram precisamente diagnosticados, pessoas procuravam atendimento médico para ver do que se tratava, né? E falando propriamente de dor lombar, tem os casos em que ela pode ser específica ou o caso que ela é inespecífica. Na dor lombar específica, a pessoa procura um ortopedista, ela pode fazer os seus exames de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo, vai detectar ali, por exemplo, uma causa da dor. Vai pôr, por exemplo, uma hérnia de disco lombar, né, onde a maior incidência é na lombar mesmo, pode estar detectando isso e ocasionando a dor lombar no indivíduo. Beleza, a gente sabe o que a pessoa tem, o que está causando, como tratar. E aí tem a causa inespecífica, a pessoa faz uma série de exames e não acham por que ela tem dor, né? Até o que tem demonstrado que uma das maiores causas é a sobrecarga mecânica, e como a gente tem visto com a pandemia, o ficar sentado, o como que isso tem prejudicado na nossa postura, né? E por isso eu acho que contribuiu drasticamente para esse aumento de 41%. E aí eu torno a falar, será que todos os profissionais estão preparados para lidar com essa demanda? Eu passo para a professora. Não, é verdade. E aparentemente, a gente poderia até pensar o seguinte, né? Bom, se a gente fosse abrir todos os microfones, né, para sugerir, né? Qual será que é a melhor sugestão, né? Será que é o Pilates? Será que é yoga? Yoga ficou na moda, né? Tem muita gente fazendo live de yoga. E o que a gente queria dizer aqui, né, pessoal, é que existe uma tendência, e muitas vezes aparece nos protocolos de reabilitação. Lembrando que a reabilitação, né, pessoal, às vezes a gente fala assim, não, mas a reabilitação é uma coisa lá da fisioterapia, é uma coisa que inicia talvez na fisioterapia, mas que ela vai continuar com o professor de educação física, o fisioterapeuta passa a mão e a gente segue até com uma pessoa com hérnia, né, Dani? A gente continua atendendo, porque ela não faz o procedimento cirúrgico,
E a gente tem que continuar atendendo para que ela não volte a ter uma crise aguda de dor, né? A gente previne a próxima crise. E muitas vezes, se perguntarmos aos professores de educação física, bom, o que você faz com uma pessoa com hérnia? Eu tenho que trabalhar abdominal e alongamento. E não é bem só isso, né? Eu indicaria para o Pilates. O Pilates tem algumas posições que podem ser piores para o sujeito. Ele é maravilhoso em determinadas situações, mas ele pode, dependendo do movimento que se faz no Pilates, ele pode agravar uma hérnia de disco. Então, entender um pouco, entender especificamente quais são as técnicas de movimento mais específicas, é muito essencial. Então, eu vou apresentar mais um pouquinho aqui, Dani, e já vou chamar você, tá? Então, eu vou apresentar, pessoal, a coluna lombar. Vocês vão ver aqui, ó. Perdão, às vezes demora para puxar aqui o PowerPoint, mas peraí. Vamos cancelar. E vamos fazer de novo. Só um instantinho, perdão. Agora ele apareceu aqui. Bom, como a gente está falando de coluna lombar, então vamos lembrar um pouquinho só para a gente levar vocês a entenderem um pouquinho da estabilização, né? Vocês estão vendo a coluna lombar, né? Ela está girando aí, um GIF, e a gente tem 5 vértebras na região lombar, né? E uma das características importantes da região lombar é que ela tem uma curvatura natural ou fisiológica, que é a lordose lombar, né? Obviamente que tá bonitinha a imagem aqui, mas falta, obviamente, uma estrutura importante, que é o disco intervertebral, que ele faz essa vizinhança aí com o corpo da vértebra. Então, voltando aqui, a gente tem o corpo da vértebra, que é essa parte mais anterior aqui, e entre cada corpo da vértebra a gente tem um disco intervertebral, que tem a função de amortecer o choque. E aproveitando a fala da Dani, vocês viram que, sim, ela falou muito bem, a grande maioria das lombalgias são inespecíficas, e elas têm, geralmente associadas a ela, uma carga mecânica. Olha, se tudo funciona bem, se eu, né, minha coluna tem curvatura, os meus discos intervertebrais estão saudáveis, eu estou feliz, não tenho dor nas costas. A dor é multifatorial, mas nós sabemos de 2 situações, né? Primeira, que a minha coluna lombar, na sua posição natural, ela tem uma pequena curva, ela tem uma pequena extensão, né? Então, não é que é uma extensão porque é o natural, mas ela está numa posição arqueada, ela tem uma lordose. E quando a gente senta, principalmente de maneira incorreta, a gente tem uma flexão. Pelo menos se a gente voltar um pouquinho aqui na imagem, ó, e mostrar essa imagem aqui, perdão, que mostra o sujeito sentado, né? E já aqui ele já não tem mais aquela curva natural. Porque todas as vezes que a gente se senta, a gente faz essa flexão do quadril, e que naturalmente leva a uma flexão lombar. Então, eu perco a minha curva natural, que é uma curva mais voltada para trás. E o que nós temos, né? Nós temos que, infelizmente, hoje, pessoal, o acúmulo, o excesso de cargas aqui anteriores, que pressionam, porque aqui dentro do disco eu tenho um núcleo pulposo, essas cargas anteriores pressionam constantemente esse núcleo pulposo e ele tende a se deslocar mais posteriormente. Então, existem estudos bem claros na literatura que fazem a relação entre, por exemplo, você ter uma má postura, você se sentar ou fazer mais flexões do que você deveria com a sua coluna lombar, e aumentar a chance de você ter hérnia de disco. A hérnia de disco, ou os diferentes níveis de degeneração discais, são uma das fontes de dor específicas quando o sujeito descobre lá o que está levando a dor,
né? Mas existem muitas pessoas, por exemplo, que têm abaulamento do disco, que é o primeiro nível de hérnia, que ele só dói um pouquinho a dor lombar, porque pega o ligamento longitudinal, e o cara fica ali até que começa a piorar, se agravar para uma situação mais grave, como a gente está vendo aqui. Finalmente ele descobre o que é, porque isso aqui pinça o nervo, né? Isso aqui é uma imagem de uma hérnia de disco, e ele corre lá para saber o que ele está tendo aquela dor tão forte. E o que a gente gostaria de saber? Bom, apesar de ser multifatorial, apesar de ser, às vezes a dor vem do disco, às vezes a dor vem de outra estrutura, por exemplo, das articulações facetárias, às vezes vem só do excesso de carga, o disco se ressente, mesmo não fazendo uma hérnia. O que a literatura mostra para nós de exercício? Voltando para esse slide, né, a gente pode, quando a gente pensa num exercício abdominal, né, que pode vir à cabeça de muitos, pensar o seguinte: bom, eu estou com dor nas costas, deve ser fraqueza abdominal. Então, vamos fazer abdominal. Mas qual que é a ação do abdominal? Geralmente, quando a gente faz um abdominal típico, flexão de joelhos, as costas apoiadas no solo, a gente vai tender a flexionar de novo a coluna lombar, que já está passando um grande tempo na posição sentada, que talvez a dor dele venha até de uma hérnia de disco, como eu mostrei, uma hérnia posterolateral, no caso dessa. Então, qual seria a outra estratégia? E daí que vem a estabilização, que não é, né, alguma coisa que foi construída há pouco tempo, muitos teóricos estudam estabilização há bastante tempo, e a gente já tem até um referencial teórico robusto para dizer assim, ó, parece que isso é melhor do que fazer os clássicos abdominais. E aí eu vou voltar a palavra para Dani. Dani, e aí, o que é estabilização? Você conseguiria dizer para a turma aí? Pessoal, a gente tem que pensar que quando a gente fala em estabilização, a gente tem que identificar os músculos que compõem a estabilização do nosso corpo, né? Muito conhecido aí como o core, mas quando a gente fala vamos fortalecer o core, o pessoal, como a professora disse, pensa logo, vamos fortalecer abdominal, né? Vamos passar lá aquele abdominal supra ou outras variações. E aí, o que acontece? Existem outras formas, que não só fazendo o abdominal propriamente dito, para que a gente trabalhe essa musculatura abdominal. E que a gente trabalhe toda a musculatura estabilizadora, que não seja somente a musculatura abdominal. A gente tem aí paravertebrais, né? Tem transverso do abdômen, que não vai estar sendo totalmente ativo só em flexões de coluna. A gente consegue trabalhar ele de forma muito efetiva em exercícios respiratórios, por exemplo. A gente consegue trabalhar de forma efetiva com as pranchas, que é um exercício que, por exemplo, no caso de hérnia de disco, seria um exercício mais indicado, porque eu não vou ter nenhum movimento de flexão, né, da coluna, eu não vou acentuar essa hérnia de disco, e eu vou conseguir trabalhar os músculos estabilizadores da minha coluna vertebral de forma eficiente e segura, né? Eu falo muito que quando a gente vai pensar em como trabalhar a estabilização, a gente pensa nos exercícios que oferecem melhor benefício com menor risco, né? Maior segurança, né? Então, a gente tem que pensar nos exercícios, principalmente os isométricos. Eu vou falar para vocês, dar uma procurada depois na literatura sobre McGill. Se alguém quiser, depois, quando eu passar o meu Instagram, o meu e-mail, vocês podem me pedir, me solicitar, que eu envio para vocês. É um artigo que está em inglês, mas hoje a gente tem muita ferramenta para traduzir. E ele mostra claramente diversos exercícios para trabalhar a estabilização, que vão trabalhar o nosso centro de massa e vão fazer com que a gente tenha uma correta, como que eu posso dizer, absorção das cargas externas, né? Controlar melhor os nossos movimentos. Esse é o papel dos exercícios de estabilização
para a nossa coluna vertebral como um todo. É nos proteger das cargas diárias que são impostas sobre a nossa coluna e fazer isso de forma segura. De cada caso, a gente identificar o porquê daquele exercício, né? Como a professora disse, muita gente diria, eu estou com uma fraqueza abdominal, vou fazer um exercício de abdominal supra. Talvez para uma pessoa herniada, não é o melhor, né? Para ela poderia estar acentuado. Agora, para uma outra pessoa que tem outro tipo de lesão, talvez possa ser utilizado esse tipo de exercício. Então, é muito importante a gente buscar mesmo na literatura quais músculos compreendem, né, essa porção do core, quais são os músculos responsáveis para que a gente tenha uma correta estabilização. Na minha pesquisa, eu falo sobre musculatura superficial e profunda, né? Onde os músculos superficiais, eles não vão ter um papel tão efetivo na nossa estabilização. Quem vai ter esse papel mais a fundo são os músculos profundos. E às vezes eu vejo muito pessoal trabalhando musculatura superficial e esquecendo na musculatura profunda. O que acontece? Às vezes a pessoa, ela tá, num primeiro momento, quando é só um caso de, eu tô com uma leve dor lombar, ok. Num primeiro momento, talvez vai aliviar. Mas ela vai continuar com a musculatura dela profunda, fraca. A longo prazo, ela vai ter recorrência dessa dor. Por isso é muito importante para nós, enquanto profissionais, a gente ter conhecimento de toda essa rede de músculos, tanto superficiais como os profundos, para que a gente possa trabalhar de forma correta essa estabilização. Eu só queria lembrar que a Dani fez, né, como TCC para pós-Unify, um trabalho relacionando lombalgia e estabilização, né, por isso que ela foi convidada a estar aqui, e até onde eu sei, Dani, depois você apresentou isso num congresso, não foi? Sim, eu fui participar de um congresso científico lá na Unicamp, né, eu pude estar apresentando esse trabalho para grandes nomes da nossa literatura, né, falando, o meu foi um artigo de revisão, então tudo que existia até aquele momento de mais novo, dentro da área de estabilização, exercícios, protocolos, para cuidar de lombalgia, continha dentro daquele trabalho. E até quando a professora falou, né, muita gente com aula de yoga, né, o pilates, várias modalidades aí que poderiam estar contribuindo para o alívio da dor lombar. E nesse trabalho, que foi apresentado lá no congresso, a gente chegou à conclusão de que não é assim, esse método é mais eficaz que o outro, entendeu? O Pilates não é superior ao yoga, o RPG não é superior a uma aula de alongamento, o fortalecimento na musculação com muito cuidado e orientação não é superior a outros métodos, mas o que foi principal, que é o assunto da aula de hoje, é que todos os métodos que utilizaram como base exercícios de estabilização lombar tiveram efetividade na redução da dor e na reincidiva da dor, né? E até, inclusive, depois que eu apresentei meu trabalho no congresso, eu fui convidada a estar publicando esse artigo também numa revista online. Até se vocês quiserem depois ler, me peçam que eu encaminho para vocês estarem lendo também na íntegra. Então, a gente gosta de ressaltar isso, né? Até porque a importância que é, né? Ao mesmo tempo que vocês têm uma carreira técnica, né? Vocês vão ser professores de educação física, mas também nunca dispensar e vislumbrar, talvez, uma carreira acadêmica, que pode, né, começar na pós, com a apresentação de um trabalho bem feito, como o da Dani, que abriu portas para ela para outras coisas, e depois, se ela quiser o mestrado, ela já está lá na frente, porque ela tem um artigo publicado, então, sempre aproveitando as oportunidades que vão aparecer na carreira de vocês, né, isso é o fato. E aí, eu vou mais uma vez apresentar aqui, e falar um pouquinho mais especificamente da estabilização e coluna, né, aqui por nós duas, a Dani e eu, já que a Dani, né, usou como referencial teórico Stuart McGill. Stuart McGill, para quem não sabe, é uma das grandes referências que nós temos, porque ele estudou a vida toda cargas na coluna. Ele tem vários artigos, ele
fala em várias situações, na página dele, chamada Backfit Pro, para quem também quiser depois dar uma passadinha lá. E aqui a gente tem, por exemplo, né, um trabalho clássico que ele apresenta para nós lá em 1992, para vocês entenderem um pouquinho a questão da estabilização. Esse rapaz, fortinho aí, levantador de peso, né, mesmo, não é um amador, ele foi analisado, né, por esse equipamento que vocês estão vendo que está projetado sobre a lombar, esse sujeito aqui fazendo um levantamento terra, e eles observaram, né, McGill aqui juntamente com seu aluno, que os atletas, diferentemente de nós, eles conseguem manter cada segmento da coluna somente com 2 ou 3 graus de flexão em relação à flexão total. Professora, não estou entendendo nada, fala português, então vamos falar português. Quando nós, eu, você, que não somos profissionais do levantamento de peso, levantamos uma barra do chão, muitas vezes nós vamos fazer o quê? O que é mais simples, eu flexiono a minha coluna e pego o peso. Eu tenho que pegar um tênis que está lá em casa, eu abaixo, e para abaixar eu vou flexionar minha coluna. Esses caras aqui, há uma época que pouco ainda se sabia ou se divulgava, McGill estava lá com o laboratório dele criando os estudos em humanos e às vezes em animais, e eles estavam observando que esses sujeitos, eles faziam um pouco diferente do que a gente faz. Por que eles faziam diferente? Então você pergunta para o sujeito, você faz diferente? Ele fala, sei lá, por que eu faço diferente? Mas provavelmente eles faziam diferente, ainda que com pouca instrução para isso, porque eles realmente sabiam que se eles não flexionassem tanto, ou seja, se eles mantivessem melhor uma estabilização, o que ia acontecer? Menos dor. Esse cara tem que fazer levantamentos de peso praticamente dia sim e dia também, ele é um atleta, né? Então, ali já se começava a ver que, inconscientemente, quando a pessoa quer se livrar da dor, ela mantinha até a estabilidade da coluna. Veja, não flexionar muito a coluna para pegar um peso do chão é tentar manter a curva fisiológica da coluna lombar, que nós falávamos, já tem uma curva, né? E aqui vocês veem a imagem que eles colocam, mostrando que só L2, L3, então lembrando, a gente tem 5 vértebras na lombar, L2, L3, é esse segmento, essa unidade móvel, só nesse pedacinho da lombar é que, de fato, houve essa maior flexão. Os outros segmentos até flexionaram menos. E aí, pessoal, o McGill, né, de uma forma muito interessante, na minha opinião, ele coloca a ideia da estabilização lombar mostrada aqui no meu amiguinho, que está no deck aí, no Canadá, né, porque o McGill é canadense, e vocês veem essa vara de pescar, uma vara de bambu, totalmente flexível, e o garoto, ele vai pressionar a vara de pescar. E ele faz uma analogia da vara de pescar com a nossa coluna. E qual é a analogia que ele faz? Ora, a coluna lombar, principalmente, pessoal, pensa lá, a coluna lombar, ela é um segmento na parte inferior das minhas costas, ósseo, tem articulação, tem ligamento, tem músculos que se inserem lá, mas no entorno da minha coluna lombar, pensa aí, o que tem? Tem todas as vísceras abdominais à frente, tem alguns músculos, tem gordura e tem pele. Então, a coluna lombar, os grandes teóricos de lombar, eles dizem que a lombar, ela é instável por natureza. Por que ela é instável por natureza? Ela é instável por natureza porque ela não se fixa a muitas outras estruturas rígidas, né? Você tem um monte de tecido mole na frente da coluna lombar, e ela seria, então, por conta disso, muito suscetível a movimento.
ela é muito suscetível ao movimento. Então, o menininho aqui representa o seguinte, imagina que você coloca uma carga vertical sobre a sua coluna lombar, que pode ser a própria gravidade. A hora que a gravidade atinge a nossa coluna lombar tende a gerar algum movimento, né? Porque ela é instável por natureza. Mas, se você olhar na imagem de baixo, você está vendo aqui que ele estendeu algumas cordinhas em volta dessa vara de bambu, tentando representar o que seria uma ativação muscular ainda que consciente, que eu posso conseguir por esses músculos que a Dani estava falando, né? O core lombar, que é composto de músculos mais profundos, mais intrínsecos, e músculos mais superficiais, que quando eu ativo esses músculos, se a minha ativação for no propósito de estabilizar a minha coluna, ela se mexerá menos. Aqui, ó, a minha vara de pescar ficou paradinha quando eu amarrei as cordinhas em volta da vara de pescar. E o que nós queremos fazer? Nós queremos fortalecer a musculatura que está em volta dessa coluna, que é instável, e fortalecer para que ela tenha a capacidade de ativar esses músculos em prol dela mesma, fazer pouco movimento quando forças externas agirem sobre ela, porque nós sabemos, desde o levantador de peso, que pouco movimento vai talvez levar a menos carga mecânica. Alguém da plateia que está nos assistindo aqui, Dani, poderia até perguntar para nós, bom, professoras, mas e daí, né? O homem foi feito para se mexer. Sim, o homem foi feito para se mexer. Ele tem que ter a capacidade de mexer a coluna lombar e fazer os movimentos que ele puder fazer sem dor. Mas é muito interessante que a estabilização, ela é trabalhada desde a fase aguda da dor até a volta à função, que é a parte onde nós atuamos, profissionais de educação física, sempre, e isso sempre foi estabelecido nos protocolos de reabilitação. Então, de uma certa forma, é como dar alguma garantia de que nas situações que for necessário ter estabilidade, ele tem força muscular para não precisar movimentar aquela coluna, porque muito excesso de movimento ou excesso de carga mecânica é um fator que leva à lombalgia. Muito bem, pessoal. E a Dani deve estar aplicando isso já com seus alunos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Dani. Como é que está sendo isso? Se você tem algum caso específico que você gostaria de comentar, para falar para o pessoal aí. Eu tenho alunos com diversas formas de lesão na coluna e doenças musculoesqueléticas que acarretaram algum tipo de dor lombar. Eu tenho uma aluna em específico, ela não tem hérnia discal, ela tem uma escoliose que a gente chama de escoliose em S. Então, ela tem uma curvatura tanto na região lombar como na região torácica. E o que acontece? O desconforto dela hoje não é uma questão assim de o tempo todo ela sentir dor. Ela percebe que em alguns movimentos ela sente que essa musculatura, até ela tem uma consciência corporal muito grande, porque ela consegue pontuar bem o que está acontecendo com ela, a gente consegue identificar. Ela percebe que durante a movimentação, ela sente o alongamento dessas fibras, né? A princípio, quando eu comecei a trabalhar com ela, até muitos exercícios que a gente ia trabalhar, porque, lógico, eu trabalho com ela a estabilização, mas trabalho também a musculatura geral. Em alguns exercícios, ela tinha uma certa dificuldade de realizar a fase excêntrica do movimento, né? Por exemplo, ela ia fazer um stiff, por exemplo, na fase excêntrica do movimento, ela tinha muita dificuldade por ela não conseguir ter essa mobilidade devido a esse encurtamento que ocasionou essa dor lombar nela.
E aí a gente foi trabalhando força, fomos trabalhando os exercícios de estabilização para a região lombar e fomos trabalhando também alongamento, né? E com isso ela foi ganhando aí uma certa flexibilidade. Não está 100% ainda, não anulou 100% essa escoliose, mas ela regrediu muito, né? Voltou para a curvatura quase que normal. E aí, o que eu falo? O porquê é muito importante você identificar a causa da dor no seu aluno. Porque dependendo de cada caso, você vai trabalhar com uma vertente específica. É o que a gente até comentou no começo, né? Para algum aluno que tem hernia de disco, tal exercício vai ser mais adequado, outros não, né? E com os meus alunos, o que eu tenho feito, né? Que é uma dica que eu dou para todo mundo. Trabalhe com prática baseada em evidência, né? A gente sabe hoje que a estabilização é muito importante para a gente prevenir dor lombar e para que a gente não tenha reincidiva de dor lombar. Mas antes de você sair por aí, achou lá na internet esse exercício é de estabilização, vou aplicar. Estuda o caso do seu aluno, veja o que ocasionou essa dor, peça os exames dele, avalie o que tem naquele laudo, por que ele chegou naquele problema, né? Até conversando com o ortopedista dessa aluna minha, a gente percebeu que o que ocasionou a longo prazo essa escoliose nela foi a associação do trabalho que ela realizava com uma gestação que ela teve, né? Que a gente sabe que com a gestação remodela totalmente, né, o corpo da mulher, né, principalmente na região inferior da coluna, vai ter também uma sobrecarga muito grande, e isso ocasionou nela compensações. Então, a princípio, ela teve uma escoliose na região lombar, ela foi tentando se ajeitar ali, ela acabou gerando uma escoliose na região torácica também. E aí, localizando o que aconteceu, a gente conseguiu trabalhar os exercícios para fortalecimento também de assoalho pélvico, que ela tinha muita fraqueza, né? A correta estabilização da pelve, os movimentos pélvicos, porque tudo isso é um todo, né? A gente tem que entender a coluna lombar como ela sendo parte de 33 vértebras, né? E que a gente tem a pelve ali também logo abaixo. E toda essa movimentação, ela vai poder influenciar diretamente em toda essa estrutura. Então, é muito importante, quando a gente vai realizar um trabalho, né, e como eu tenho feito com os meus alunos, eu destaco esse ponto dessa minha aluna, porque foi um dos trabalhos, assim, que teve toda uma equipe multidisciplinar, né, eu tive uma reunião com a fisioterapeuta dela para conhecer o caso agudo, de quando ela apareceu com uma dor muito forte, até a gente chegar agora nessa parte crônica, onde ela está fazendo um trabalho com a fisioterapeuta e junto comigo, né. Até é muito importante isso, vocês terem também um trabalho de poder conversar com os outros profissionais que atendem os alunos, para que você não entre naquilo que ele está trabalhando e você não atrapalhe o que ele está fazendo e que ele também, em contrapartida, não atrapalhe o que você vai fazer. Então, eu e a fisioterapeuta dessa minha aluna, a gente tem um acordo, a gente está sempre conversando sobre como está sendo a evolução dela, está sendo muito positiva, mas é muito importante você identificar o caso do seu aluno. Antes de você ir lá esse exercício, uma ponte pélvica, é um exercício de estabilização. Ele é muito bom, mas ele é bom para quem? Então, vamos trabalhar isso. Prática baseada em evidência, que aí você tem muito mais chance de assertividade de forma segura e de forma eficiente. Boa. Então, na verdade, eu exemplifiquei aqui, né, uma dor lombar específica, que é a hérnia, que é muito comum, que, né, hoje em dia é muito associada à dor lombar, para a gente fazer o link com o início da conversa, mas isso é fato, né? A gente pode ter outros exercícios muito importantes para agregar quando a dor não vem exatamente da hérnia, quando vem da escoliose, porque ela vai trazer outras alterações, mas ainda, né, dentro de tudo, o exercício de estabilização é sempre muito interessante, porque ele trabalha com todos os grupamentos no entorno, trabalha com os músculos oblíquos direito, externo, interno, esquerdo,
externo e interno, e naturalmente vai devolvendo até para a aluna com escoliose uma melhor equilíbrio de forças, né, Dani? Porque na escoliose a gente vai tendo estas assimetrias, né? A escoliose é o desvio lateral da coluna que leva a algumas assimetrias. Provavelmente uma pessoa que tem escoliose faz uma prancha lateral com mais dificuldade de um lado, que talvez, né, ali tem agrupamentos menos solicitados ou mais fracos, e em contrapartida, então você vai tentando chegar neste equilíbrio da musculatura, que vai tentando suportar melhor a coluna. Mas sim, existem um universo de exercícios, né, Dani, que a gente pode escolher. Mas, curiosamente, né, pessoal, e eu vou voltar a apresentar para fechar e depois abrir para apresentação rapidamente, ou para perguntas, não para apresentação, perdão. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui uma tela só. A gente tem, né, como a Dani falou, evidências sobre a importância, né? E aí vou chamar a palavra que a Dani usou, prática baseada em evidência, né, Dani? Ou seja, quando a gente vê um artigo de revisão mais robusto, que analisou vários outros artigos para ver se de fato aquele conceito é importante. Esse é um estudo que falava sobre os exercícios de estabilização do core versus o exercício genérico para dor lombar crônica. E aí, mostrando, né, bem em rápidas palavras, a gente poderia, né, esmiuçar muito mais isso, que os exercícios de core foram mais eficientes do que os exercícios genéricos. Para chamar um pouquinho a atenção que a gente tinha falado, né, para que só fazer musculação, não sei, tem outras coisas além da musculação, tem outras coisas que a gente tem que entender. Cadeira extensora da musculação, segundo o próprio Mahavir, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o ciclo, você fica fazendo extensão e volta, é uma máquina da musculação para fortalecer paravertebral. Só que a contínua execução, porque ele é ciclo, repete muito o ciclo de flexão e extensão, ele já foi visto que uma das também causas de herniação são esses repetidos ciclos de flexão e extensão. E só para dar o gostinho para todo mundo aí, obviamente, a gente está convidando todo mundo a conhecer, obviamente, a Unify nos seus cursos de pós, para a gente ter mais ferramentas para trabalhar, porque a gente acredita que nós vamos ter muita gente para atender na atividade física. É só dar uma ideia, né? Que existe já, até os teóricos colocam uma estabilização, uma periodização de estabilização, que vai do controle neuromuscular, que seria, né, uns exercícios mais fáceis, mais básicos, mais isométricos. Depois a gente teria que passar por um aumento da resistência, aumentando o número de vezes que o aluno repete isso. Depois, começando a colocar exercícios dinâmicos, até com sobrecarga, evidenciando a força, e finalmente trabalhar até a potência desse grupamento de músculos chamados core, né? E McGill até dá uma ideia, né, uma boa ideia interessante de o que ele chama de Big Three, que seriam os grandes 3 músculos, exercícios estabilizadores, porque ao mesmo tempo pensa-se um exercício fácil, isométrico, que mantenha a estabilidade, porque essa é a ideia, e que envolva cada um deles um grupamento importante dentro do core, porque o core dá essa volta na nossa coluna lombopélvica, na nossa região lombopélvica. Então, você teria aqui um exercício para enfatizar a porção anterior, observa que não tem flexão de coluna, que é um abdominal completamente distinto, né? A gente tem as pranchas evidenciando aqui a musculatura lateral, e a gente tem o famoso perdigueiro aqui, valorizando a força dos paravertebrais. Então, a gente dá a volta aqui no corpo, com segurança, podendo ser para diferentes doenças específicas que levam o sujeito a dor lombar, né?
E Dani, o que que você está pensando aí, depois de ter estudado tudo isso, não é? Para o futuro, enquanto a profissão, enquanto esse legado que o curso deixou para você também? Eu penso já futuramente ir me encaminhar para um curso de mestrado, até andei pesquisando algumas possibilidades que eu poderia estar atuando, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque nós, enquanto profissionais, principalmente profissionais da saúde, a gente vê pela literatura, ela não para, está sempre em constante mudança. Quando eu publiquei meu artigo, a incidência da dor lombar era 35% a 40% ao ano. Esses 5 meses que a gente está aí em pandemia, já teve aumento de 41%. Então, já é uma outra demanda. Por isso é tão importante a gente não estagnar. Talvez muitos de vocês vão sair daí da faculdade, tenham planos, e é importante pensar que a nossa área de estudo, a educação física como um todo, não só a área de lesão, ela está em constante mudança, ela está em constante evolução. Por isso que eu penso assim, eu terminei minha graduação, imediatamente eu já fiz inscrição para o curso de pós-graduação, dentro da área de lesões, que é uma área que eu sempre gostei muito, sempre me chamou muito a atenção. E encerrando o curso, logo depois que eu apresentei no congresso científico, fiz a publicação do artigo, eu ainda cheguei à conclusão que não está bom ainda. Eu ainda quero estudar mais, eu quero conhecer mais, investigar mais situações a fundo, né? E o mestrado agora, então, de repente, seria o próximo passo. E ter feito uma pós-graduação, ter inserido nessa parte acadêmica de participação em congresso e formular mesmo um artigo científico, contribui de maneira muito positiva no meu ingresso a um mestrado, né? Até porque quando eu chegar lá e for fazer minha inscrição, for fazer a prova, eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem que a pós-graduação me proporcionou, né? Então a gente tem sempre que caminhar, mas pensando na nossa evolução diária, né? E com certeza, para vocês que estão prestes a se formar, não sei se tem pessoal aí que já é formado, mas com certeza você migrar da sua graduação para uma pós é muito importante. Eu falo que assim, dentro da graduação, a gente sai com conceito geral sobre tudo, né? E antigamente tinha-se a ideia de que assim, o profissional de educação física bom é aquele que sabe fazer um pouco de tudo, né? E não que isso seja ruim, é muito importante a gente ter um conhecimento geral sobre vários assuntos. Mas hoje eu vejo que o mercado ele precisa de outra coisa. Hoje o mercado ele cobra muito da gente que você seja bom, sim, em diversas áreas, mas que você seja excelente em uma determinada área. É isso que vai te determinar a tua capacidade enquanto profissional, o nicho de trabalho que você vai atender e a autoridade que você tem enquanto profissional de educação física, para você falar com propriedade daquilo que você está falando. Você ter toda essa associação, como eu falei, prática baseada em evidência. Mas de onde que vai vir essa evidência? Do estudo que você vai fazer de forma mais aprofundada. Muito legal, Dani, muito legal o seu relato, a sua experiência, a gente até agradece imensamente, né, porque você está dividindo tudo com todos, e apesar do nosso horário já estar estourando aqui, pessoal, eu queria abrir para perguntas, né, algumas perguntas, se vocês tiverem, que a gente possa ajudar vocês e responder. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa específica? Eles estão tímidos, Dani? Bom, pessoal, verdade, gostaram, aprenderam um pouquinho, entenderam um pouquinho desse universo também da pós, que eu acho que é importante falar, né? E não sei se todos atuam, mas saibam que, assim, pelo menos a gente tem tido sempre um bom feedback de todos os ex-alunos, né?
que melhoram bastante o atendimento depois, né, de fazer a pós, porque você vai lá aprender sobre condromalácia, vai aprender sobre instabilidade crônica do tornozelo, vai entender sobre dor sacroiliaca, sobre a cervicalgia, que a gente não teve condição de abordar, enfim, coisas que devem ser comuns para vocês que são profissionais ou que estão aí estagiando e galgando o seu espaço aí dentro da área, que é uma área fantástica, e que, claro, né, todos aqui com a pandemia sofrendo um pouquinho, mas que quando tudo voltar, nós vamos ter muita situação, muito trabalho para fazer pela frente, né? Aí estão te elogiando, Dani. Olha lá. Obrigada. Muito sucesso, nem desejo. A gente fica muito feliz de ter tido a Dani e foi um destaque, né? Porque a Dani muito competente, todas as tarefas do TCC entregues. Eu acho que eu conheço essa Dai. É Dai, né? Obrigada, Dai. Isso. E então a Dani sempre se destacou. E parabéns, né? Saibam que vocês hoje em dia o CREF, né? Não sei se vocês sabem todos, mas o CREF ele dá medalha de honra ao mérito. E outro dia eu estava preenchendo uma ficha aí para um cargo de coordenação que me chamaram lá. E eu dizia assim na ficha: você tem alguma medalha, alguma distinção? Foi a primeira ficha. Mas olha que interessante, tudo que a gente faz, pessoal, vai virando currículo, vai pontuando a sua história. Então, jamais percam essas oportunidades, que nem a Dani aqui. E eu agradeço, Vinícius, né, Valverde, obrigada pelo elogio. Paulo Sérgio, atleta amador, a questão de estar por dentro de lesões é muito importante para mim. Hoje é que me deu mais motivação. Muito legal. Quem sabe eu não te vejo em sala de aula, Paulo. Quem sabe a Dani não vem trabalhar com a gente na nossa pós-graduação, dando tempo de coluna, não é isso? Obrigada, Aline. Vocês foram objetivas, ótimo. Isso. Vocês estão convidadíssimos a conhecer. Eu vou até abrir o site aqui, rapidinho, né? Momento propaganda. Mas eu vou abrir rapidinho aqui, só para vocês visualizarem que eu tinha colocado aqui, da onde a gente está lá no site da pós, né, da Unify, estamos aqui, para quem quiser depois dar uma fuçadinha, tem um vídeo da professora Kátia Brandina, que coordena o curso juntamente comigo, tá certo, pessoal? Mas é isso, eu vou finalizar, então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, agradecendo mais uma vez a enorme generosidade da Dani de contribuir para que essa live fosse mais interessante. Então, Dani, deixo a palavra final, um abraço a todos por hora. Dani. Bom, pessoal, eu agradeço de coração a participação de todos vocês, agradeço o pessoal da pós-graduação pelo convite, né? A princípio foi meio conturbado, mas então eu agradeço também imensamente a Esportiva por terem me cedido esse tempo para poder estar aqui conversando com vocês, e eu deixei ali nos comentários o meu Instagram e o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, né, que teve vergonha de falar alguma coisa aqui, quiser estar me procurando lá, pode chamar, vai ser um prazer conversar com vocês, trocar experiência, trocar artigos científicos também, porque conhecimento é muito bom e vale a pena a gente transmitir. Tá? Meu agradecimento ao professor e à pós-graduação da Unify. Obrigada a você. Também deixei meu Instagram aí. Um beijo para vocês, que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Um beijo a toda a organização, a Tassiane da Unify, a Jeane, que sem elas isso não teria existido. Muito obrigada para todos. Eu vou encerrar nossa reunião. A gente se vê em sala de aula. Muito obrigada, um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.